Ela pensou que tinha perdido o segredo de Gabriel para a ganância do coronel, mas a ameaça mais perigosa esperava na capital. O que acontece quando a viúva sem nada, apenas com sua honra, decide confrontar o poder do coronel e do barão na corte? A chuva grossa caía sobre Isabel, transformando o atoleiro da estrada em algo que parecia engolir as carroças mais resistentes. Não havia carroça, apenas ela, Bela e seus 4 filhos empurrados para a imensidão enlameada do Mato Grosso do Sul por ordens do coronel Agripino, seu cunhado ingrato. A terra era de um vermelho saturado e o cheiro de cana-de-açúcar queimada, um aroma que Bela associava à fazenda Sol Cansado, persistia no ar, misturando-se ao odor metálico da tempestade. Era um fedor de perda, de promessas desfeitas. Mariana, a mais velha, com seus 8 anos, segurava a mão de Tomás, de 6, enquanto os gêmeos, Henrique e Elisa, de apenas 3, eram carregados por Bela em sacos improvisados nas costas. O coronel a tinha desterrado sem mais, alegando que sua viuvez e sua prole eram um fardo. Vagabunda, seus filhos não herdarão um único grão de areia desta terra. Foram as últimas palavras que ela ouviu, uma ameaça fria. O coronel Eurico, o verdadeiro pai de seu falecido esposo João, não movera uma palha para interceder. A única coisa que João havia deixado de real valor era uma frase que Bela repetia como um mantra silencioso: "A honra não se compra." Ela precisava acreditar nisso agora, enquanto o vento cortava sua pele. A estrada, que Bela conhecia como o caminho para a prosperidade de João, era agora uma ferida aberta no Pantanal, engolindo suas sandálias. O céu parecia um mar agitado de nuvens escuras. O único som constante era o bater da água contra as folhas grossas e o choro contido de Elisa. Tomás, já sem forças, tropeçou na lama. Bela o puxou para cima, o calor úmido de sua pele contrastando com o frio cortante do vento. Eles tinham de chegar à capela de Nossa Senhora do Desamparo. Era um lugar abandonado, mas prometia um teto. Qualquer coisa era melhor que a morte na poeira vermelha. Eles caminharam por horas, o sol se pondo em uma névoa lúgubre, quando Bela ouviu algo que não era o trovão. Um som fino, quase submerso no rugido da chuva, a certeza de que aquele som não pertencia à natureza. Era um gemido. Ela parou, a respiração presa, o cheiro forte da lama recém-revolvida enchendo suas narinas. O som vinha de um grande arbusto de carnaúba, perto de um barranco. Mariana perguntou, a voz embargada: "O que foi, mamãe? É um bicho?" "Não, minha filha", respondeu Bela, forçando as pernas cansadas a se moverem. Ela sentia o peso excruciante dos gêmeos e o tremor de Tomás, mas a necessidade de ajudar era mais forte que sua exaustão. Ela se ajoelhou, sentindo a textura áspera das folhas molhadas roçar em seu rosto. Lá estava. Um embrulho coberto de um pano de algodão grosso, quase invisível sob a chuva torrencial. E dentro, um bebê, recém-nascido, talvez de algumas semanas. A criança estava enrolada, com os olhos azuis apertados, e chorava com a força surpreendente de quem luta para sobreviver. Junto ao pano, pendurado em um fino cordão, havia um pequeno medalhão de prata, escurecido e gasto. Era a única marca de identidade, uma herança que contrastava com a miséria daquela cena. O instinto maternal de Bela, já esticado ao limite por seus 4 filhos, cedeu ao choque. Como alguém poderia fazer isso? Abandonar um anjo na tempestade, nas margens do traiçoeiro Pantanal. Ela pegou o bebê, sentindo seu calor minúsculo e surpreendente. Ela o apertou contra o peito, sob o xale que mal a protegia. O cheiro de leite rançoso no pano revelava que o abandono não era recente, um sinal de tristeza profunda. Tomás, assustado, abraçou-se à mãe. "Quem é ele, mamãe?" "É um presente", mentiu Bela, tentando sorrir, mas a expressão de seu rosto era de puro terror. A ideia de ter mais uma boca para alimentar, mais um fardo, era esmagadora, mas não havia como deixá-lo ali.
Ela batizou o menino de Gabriel, invocando o arcanjo da Boa Nova, esperando que ele trouxesse algo mais que desgraça. Com o bebê Gabriel aconchegado, eles retomaram a marcha, o peso do quinto filho parecendo mais leve do que o peso da decisão. O Pantanal estava silencioso agora, exceto pelo gotejar monótono. Eles finalmente avistaram a capela de Nossa Senhora do Desamparo, uma casinha de taipa, meio desfeita, com telhas rachadas. Um farol frágil na escuridão. O alívio de ter um abrigo era palpável, mas Bela sabia que a estrada percorrida era apenas o começo. Ela tinha 5 filhos e nem um único tostão. A chuva parou, mas a verdadeira tempestade estava por vir. O coronel Eurico de Mendonça, o pai de seu falecido esposo, era um homem de poucas palavras, mas elas sempre traziam destruição. Ele sabia que Bela havia sido injustiçada. Ela se perguntava o que ele faria se soubesse que ela agora carregava um bebê encontrado na rota que levava à sua fazenda, algo que não era dela, mas que podia ser a chave para seu futuro, ou sua ruína. A porta da capela estava rachada. Ela empurrou e o cheiro de mofo e terra seca a envolveu. A escuridão lá dentro era quase total, mas um leve brilho prateado sobressaía no pescoço do bebê. Aquele medalhão, tão desgastado, parecia vibrar com um segredo que pertencia a gente muito mais poderosa do que ela. O medo era um sabor amargo na boca, mas o calor de Gabriel era uma promessa. Ela sabia que aquele bebê não era dela, e em breve alguém viria procurá-lo, mudando tudo. Isabel acendeu um pequeno fogo com gravetos úmidos que encontrara sob o altar quebrado da capela, observando a fumaça lutar para subir por uma fenda no telhado. O cheiro de incenso antigo, misturado ao cheiro da fumaça de madeira molhada, pairava no ar. Gabriel, o bebê, dormia aninhado em um pedaço de seu chale mais grosso, o medalhão prateado pulsando fracamente sob a luz bruxuleante das chamas. 3 dias se passaram na capela de Nossa Senhora do Desamparo, e a tempestade lá fora cedeu lugar a um sol escaldante, típico do final do ano. A poeira vermelha, antes lama, agora se transformava em um pó fino que entrava pelas rachaduras da taipa, conferindo a tudo um tom ocre e seco. Bela racionava a pouca farinha e rapadura que tinha, misturando-as com água para enganar a fome das crianças. Ela notou que o choro dos gêmeos estava mais fraco. A desnutrição era um fantasma que rondava. Naquela manhã, enquanto Bela tentava consertar uma sandália, ouviu o som inconfundível. Cascos de cavalo. Não era o trote constante de um viajante, mas o bater forte e ritmado de alguém com pressa e autoridade. O coração de Bela deu um salto doloroso. Ela pegou Gabriel e o escondeu rapidamente sob o pano da comunhão, onde a luz da manhã mal chegava. A medalha, antes visível, estava agora oculta. Micro-hook. Ela percebeu que o som dos cascos não significava resgate, mas sim um acerto de contas. O coronel Eurico de Mendonça entrou na capela sem bater, e a poeira que se levantou de suas botas de couro áspero parecia envolver o ambiente em um sudário opressor. Eurico era um homem corpulento, de barba grisalha e olhar duro. Ele vestia um casaco de linho grosso, típico dos grandes fazendeiros da região em 1840 e poucos. Sua presença exalava o cheiro de suor, fumo de rolo e poder. Ele não a olhou. Seus olhos percorriam o interior abandonado com um nojo contido. Bela! Sua voz grave ressoou, fazendo as crianças recuarem instintivamente. Ele usava seu nome com a frieza de quem pronuncia uma sentença. Eu soube que foi expulsa da Sol Cansado. Agripino fez o que lhe mandei. Ele fez uma pausa, fixando-a com os olhos, nos quais não havia vestígio de perdão. Você causou desonra à minha família com sua insolência e o fato de seu finado marido ter me desafiado até o fim. Bela se levantou, limpando as mãos no vestido gasto. Eu sou viúva, coronel, não insolente, e meus filhos são netos de seu filho.
Não me venha com essa ladainha de parentesco, ele grunhiu, aproximando-se da área do altar. Estou aqui por outro assunto, não por você ou por estas crianças magricelas. Ele tirou um charuto forte do bolso, o cheiro de tabaco dominando-o de mofo. Ele então se inclinou, e a luz revelou uma mancha de lama fresca em sua bota. Algumas horas atrás, meu filho, João Eurico, nasceu morto. Um fardo para nós. Ele deveria ter sido o herdeiro que me salvaria. O coronel parecia estranhamente calmo, mas havia uma tensão perigosa em seu maxilar. Meus pêsames, coronel, disse Bela, sua voz baixa. O peso de Gabriel sob o pano parecia aumentar. Eurico ignorou. Há um boato correndo, Bela, uma história. Que a criança que nasceu em minha fazenda não foi a única a nascer por essas bandas. Que a senhora, em sua fuga, encontrou algo na estrada. O coronel tirou um pequeno saco de tecido grosso do cinto, uma promessa de dinheiro. Se a senhora por acaso encontrou algo, alguma criança, que se pareça com o que eu procuraria, ou se foi testemunha de algo, o silêncio da senhora custa-me muito, mas a honra de minha família custa mais. Ele jogou o saco de moedas de ouro no chão poeirento. Elas tilintaram com um som seco, uma música profana no antigo santuário. 8 contos de réis. Bela, 8 contos. O suficiente para comprar uma casa decente em Miranda, para alimentar essas crianças por 10 anos. Tudo o que a senhora tem que fazer é sumir, ir para o sul, para onde ninguém a conhece. E mais importante, jurar que nunca encontrou nada, que o bebê natimorto de minha nora é o único que existe. Ele olhou fixamente para o pano de comunhão onde Gabriel estava escondido. Ele farejava a verdade como um predador na caça. Bela sentiu o peso da escolha, a honestidade e a miséria, ou o ouro e uma mentira vil que apagaria a origem de um inocente. A promessa de segurança para seus filhos era tentadora, uma miragem no deserto. Ela olhou para a sacola de ouro, sentindo o cheiro forte de metal e ganância. Não encontrei nada, coronel, ela disse, a voz vacilando um pouco, mas firme. Apenas a chuva e o abandono que o senhor me impôs. A mentira rasgou sua garganta, mas o coronel parecia satisfeito com a rapidez de sua resposta. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançava seus olhos frios. Bom, escolha inteligente, Bela. Pegue o dinheiro. Vá. Mas saiba de uma coisa. Se eu descobrir que mentiu, o ouro não a salvará da forca. E essa sua honra vazia também não. Ele se virou, a poeira assentando, e saiu da capela, deixando o cheiro de ameaça no ar. Bela correu para o altar, pegou Gabriel e o apertou. Ele estava calmo. O medo dela não o atingia. Ela olhou para o saco de ouro no chão. O ouro não era liberdade, era uma coleira. Ela não o tocou, sentindo a textura áspera da tábua de madeira sob seus dedos. Ela havia mentido, mas protegido o bebê. O medalhão, ainda sob o pano, era a prova que o coronel procurava, e ela o havia escondido. Agora ela tinha que sair, e rápido. O dinheiro, uma miragem, era também um peso. Ela sabia que ele não a deixaria em paz, não enquanto o segredo que ela carregava pudesse derrubar o Império Mendonça. O ar parecia mais denso e o sabor amargo da mentira persistia em sua boca. O coronel Eurico tinha dado a ela riqueza em troca de sua moral. E ela havia aceitado a mentira, mas não o dinheiro. A próxima decisão seria a mais difícil, fugir ou confrontar. O silêncio do Pantanal parecia esperar pela sua resposta, enquanto o brilho do ouro no chão desafiava o pequeno medalhão prateado, escondido. Bela passou o resto do dia na capela, o cheiro de tabaco do coronel Eurico ainda impregnado nas rachaduras da madeira. O saco de moedas de ouro jazia intocado, um tumor brilhante na poeira.
O dilema era excruciante. O dinheiro representava a sobrevivência imediata de seus filhos, mas aceitá-lo era vender a alma e condenar Gabriel a uma identidade falsa. Seus filhos a observavam com olhos famintos, e a culpa era um peso físico em seu peito. O que era pior, a miséria honesta ou a riqueza manchada de mentira? Ao anoitecer, ela tomou a decisão que selaria seu destino. Ela pegou o saco, o peso metálico e frio do ouro contrastando com o calor do bebê em seus braços, e o colocou sobre o altar. Não era dela, não era o preço de sua honra. Ela pegou o pequeno medalhão do pescoço de Gabriel, limpando a prata escurecida com a ponta do dedo. Ela viu um brasão minúsculo, quase apagado, mas inconfundível. Era um brasão de família nobre, não de um fazendeiro qualquer. Nós não vamos para Miranda, meu filho. Ela sussurrou para o bebê, que abriu os olhos azuis e a encarou com uma serenidade que a acalmou. Nós vamos para Piranema, para o norte. É o único lugar onde o coronel não vai procurar. Piranema era uma vila de garimpeiros e aventureiros, conhecida por sua ausência de lei e pela dificuldade de acesso. Isolada pelas terras alagadas do Pantanal, a rota seria brutal, mas ofereceria anonimato. A ideia de atravessar a vazante, a inundação sazonal, era assustadora, mas o medo do coronel era maior. Antes do amanhecer, com a névoa fria da manhã envolvendo a capela, Bela organizou a partida. Ela embrulhou o ouro em um pedaço de tecido, amarrando-o firmemente, e o escondeu sob uma pedra solta da fundação da capela. Seus filhos observavam em silêncio, compreendendo a seriedade da situação. Nós vamos viajar leves e rápidos, disse Bela a Mariana. Você me ajuda com Tomás. Nós vamos seguir a margem do rio por agora. Eles se puseram a caminhar. O sol nasceu com a ferocidade de uma fornalha, e a umidade do ar fazia o cheiro de mangue seco e capim queimado pairar sobre eles. Era um cheiro sufocante e estranho para quem estava acostumado ao aroma de cana e terra roxa. A jornada foi uma provação. A cada curva, Bela esperava ouvir o som dos cascos de cavalo. Certa vez, eles se esconderam sob a sombra de um ipê retorcido, quando um grupo de 4 cavaleiros passou. Eles eram capangas do coronel, facilmente reconhecíveis por seus chapéus de aba larga e a pose arrogante. Micro Hook. Ela sentiu o cheiro forte de pólvora de um dos homens, mesmo ele não tendo sacado a arma. Eles gritavam um para o outro sobre uma criança branca e procurar em cada barraco. Bela apertou Gabriel contra o peito. Eles estavam perto demais. Quando os capangas se foram, ela sentiu o suor escorrer pelo pescoço de Gabriel. Ela estava exausta, mas a adrenalina a mantinha em pé. Eles caminharam por 3 dias. A paisagem mudou gradualmente de campos secos para áreas alagadas, onde a água era de um marrom lodoso. O som de insetos e aves aquáticas era ensurdecedor, e o calor, úmido e constante, não dava trégua. Tomás reclamava de sede, e Bela estava quase no limite. Na noite do 3º dia, acampados perto de um pequeno igarapé, eles se depararam com um imprevisto. Um grupo de viajantes, tropeiros cansados, acampava não muito longe. Eles pareciam honestos, mas Bela não podia arriscar. Ela precisava de leite para Gabriel, mas revelar o bebê e sua situação era expor seu segredo ao mundo. Mariana, mostrando uma maturidade surpreendente, se ofereceu. Mamãe, eu posso ir, posso dizer que perdi o caminho e pedir água. Bela relutou, mas não tinha escolha. Ela deu a Mariana um velho cantil e a observou se afastar, a silhueta frágil contra a fogueira distante dos tropeiros. Ela ouviu o murmurar de vozes e o riso de um homem. A espera foi excruciante. De repente, houve um grito. Não de dor, mas de surpresa. O coração de Bela congelou. Micro Hook. Ela soube que o grito não era de Mariana, mas de outra pessoa. Ela deixou os gêmeos com Tomás, que a olhava com olhos aterrorizados, e correu em direção à fogueira, segurando o bebê. Ela chegou à cena ofegante.
Mariana estava parada perto da fogueira, mas o homem que gritara estava de joelhos, o rosto pálido e suado. Ele não estava olhando para Mariana, mas para uma peça de roupa que a menina segurava. Era o tecido de algodão grosso em que Gabriel fora embrulhado. Mariana, em sua inocência, tinha tirado o pano do bebê para usá-lo como lenço, para disfarçar o choro. Um dos homens, um tropeiro de rosto marcado, o reconheceu. Esse tecido, ele disse, a voz rouca, isso é da fazenda Santa Bárbara, a fazenda do barão. O barão estava oferecendo uma fortuna por qualquer informação sobre o bebê que desapareceu. O segredo não era mais dela. A verdade havia vindo à tona através de um pedaço de pano. O tropeiro se levantou, os olhos cheios de ganância. Ele olhou para Bela e para o bebê enrolado em seus braços. A escolha não era mais entre a moral e o dinheiro, mas entre a fuga e a prisão. A honra havia-lhe custado o anonimato. O silêncio caiu sobre o acampamento, interrompido apenas pelo estalar da lenha na fogueira e o canto insistente de um sabiá noturno. O tropeiro, cujo nome era Damião, encarou Bela com a certeza de quem acabara de encontrar o bilhete premiado. A luz trêmula da fogueira destacava a ganância em seus olhos. Bela sentiu um tremor percorrer seu corpo, mas forçou-se a permanecer firme. Ela tinha que proteger Gabriel e Mariana. O cheiro de carne de porco assando sobre o fogo, antes convidativo, agora parecia um odor de sacrifício. É o barão, é? Damião repetiu, lambendo os lábios secos. Uma fortuna. 3 contos de réis, dizem, para quem o trouxer de volta. Diga-me, mulher, quem é esse bebê? É um filho bastardo de algum escravo ou... Ele hesitou, olhando para a pele clara de Gabriel. Ou é aquele que se perdeu? Bela apertou Gabriel, sentindo o medalhão prateado, escondido sob a gola do vestido, pressionar sua clavícula. Ela sabia que tinha que mentir, e desta vez a mentira precisava ser convincente, não por ouro, mas pela liberdade. Este é meu filho, coronel, ela disse, omitindo o coronel e escolhendo a palavra meu com firmeza. O pano é a única coisa que me restou da fazenda onde trabalhei antes de meu marido morrer. Não sei de barões nem de crianças perdidas. Damião soltou uma risada seca e descrente. Mulher, o tecido da fazenda Santa Bárbara é conhecido. É feito de um algodão especial, tingido em Olinda. Ninguém mais tem. Ele deu um passo à frente e a tensão aumentou. Os outros 3 tropeiros, antes indiferentes, se aproximaram, atraídos pelo cheiro de riqueza. Olhe para o rosto da criança, Damião insistiu, a voz cheia de desconfiança. Tem olhos azuis, como os dos paulistas ricos, não de gente da Terra Vermelha. E você está fugindo de quê? Eu fujo da miséria, respondeu Bela, mantendo o olhar. Micro-hook. Ela viu o brilho de um punhal preso ao cinto de um dos tropeiros. Ela precisava de uma distração, uma abertura. Se a luta começasse, ela não teria chance. 4 contra uma mulher exausta e 4 crianças. Tomás, vendo o perigo, saiu de trás de uma árvore, segurando um pedaço de pau. Deixa minha mãe em paz, ele gritou, a voz fina e desesperada. A ação do menino, embora ineficaz, quebrou a concentração de Damião. Ele olhou para Tomás e sorriu com escárnio. Bela aproveitou a abertura. Nós vimos os capangas do coronel Agripino, ela disse rapidamente. Eles estão procurando por mim e meus filhos por uma dívida de meu falecido marido. Se vocês me entregarem, eles os recompensarão. Mas se me deixarem ir, eu prometo que o coronel não saberá que me encontraram. Ela mentiu, inventando uma dívida, sabendo que Agripino era temido na região por sua crueldade. Damião hesitou. O coronel Agripino era um nome mais perigoso de se pronunciar do que o do distante barão. A recompensa do barão era grande, mas o risco de cruzar o caminho de Agripino era mortal. Que tipo de dívida é essa? Perguntou Damião, seus olhos se estreitando.
Bela não teve tempo de responder. Outro tropeiro, mais velho e com um rosto marcado por cicatrizes de varíola, que estava quieto até então, interveio. Seu nome era Josias, e ele tinha o cheiro de suor e aguardente. Damião, não nos meta em encrenca de coronel. Essa mulher é problema. Deixe-a ir. Se o bebê for do barão, os homens dele o acharão. Não é nosso negócio. A voz de Josias trazia o peso da experiência e da cautela, mas Damião estava cego pela ganância. Micro-hook. Damião fez um movimento abrupto em direção à mulher, mas não para machucá-la. Ele esticou a mão em direção ao bebê, querendo apenas ver o medalhão. A reação de Bela foi instintiva e rápida. Ela se abaixou, desviando do toque, e tropeçou. O movimento a fez cair na lama espessa da margem do igarapé. O grito que escapou de sua garganta não foi de medo, mas de frustração. Ela sentiu a textura pegajosa do barro em seu rosto. Damião a puxou pelo braço, mas em sua pressa, ele não notou que o igarapé estava mais fundo do que parecia. Ambos caíram na água barrenta e fria. Foi uma briga curta e suja. Bela se debatia, agarrada a Gabriel. A água fria a acordou totalmente. Ela sentiu o cheiro de lodo e grama podre. Josias, o tropeiro mais velho, gritou: "Parem com isso, vocês dois! O bebê!" No meio do caos, Damião escorregou em uma pedra lisa. Ele soltou Bela e caiu de costas na água. Bela conseguiu sair da lama, arrastando-se e tossindo. Ela estava coberta de barro da cabeça aos pés, mas Gabriel estava seguro. Damião, humilhado e encharcado, se levantou, cuspindo água. Josias o segurou. "Chega, Damião. Ela não tem nada a ver com isso. Deixe-a ir antes que o coronel Agripino venha nos procurar." O medo de Agripino era mais forte que a promessa de riqueza do barão. Damião, furioso mas contido, recuou. "Vá! E se eu souber que mentiu sobre o pano, eu a caçarei." Bela não esperou mais. Ela agarrou Mariana e Tomás e, sem olhar para trás, correu na escuridão, seguindo a margem do igarapé. O cheiro de lodo e a sensação de sujeira no seu corpo eram a marca daquela fuga. Eles estavam livres por enquanto. Mas agora o segredo de Gabriel não era mais apenas do coronel Eurico. Ele era conhecido por forasteiros e a notícia se espalharia como fogo no Pantanal. Ela tinha que encontrar Piranema antes que a ganância os alcançasse. Ela se perguntou se o barão estaria ligado ao coronel Eurico, se aquela criança desaparecida era o motivo pelo qual Eurico a havia subornado. A teia de mentiras e parentescos estava ficando cada vez mais emaranhada. A estrada à frente era incerta. Ela olhou para o céu, onde a lua cheia se escondia atrás de nuvens finas. A verdade estava à espreita em algum lugar, esperando para explodir. Os próximos dias foram um borrão de marcha incessante e medo. O cheiro de lodo e a sensação de sujeira persistiam em Bela, lembrando-a da violência iminente de Damião. Eles caminhavam seguindo os riachos, que serpenteavam entre a densa vegetação, sempre avançando para o norte, para Piranema. O Pantanal era implacável, o calor do meio-dia era uma punição, e o frio da madrugada, um arrepio. Bela finalmente alcançou Piranema. Não era a cidade que ela esperava. Era um aglomerado desorganizado de barracos de madeira e palha, aninhados na beira de um rio, com o cheiro forte de álcool, peixe podre e ambição. Era um refúgio de garimpeiros, comerciantes e bandidos, um lugar onde as perguntas não eram bem-vindas. A sensação de isolamento, em meio a tantas pessoas, era esmagadora. Ela usou o último de seus tostões para alugar um pequeno barraco na periferia, longe do barulho das tabernas, onde o chão era apenas terra batida e o telhado de sapê mal impedia a entrada do sol. A maior dificuldade era alimentar 5 crianças. Ela começou a lavar roupas para os garimpeiros, um trabalho ingrato que deixava suas mãos ásperas e doloridas, mas que lhe garantia um prato de feijão com farinha por dia. O bebê Gabriel, no entanto, começou a prosperar.
Ele ria, e seus olhos azuis observavam o mundo com curiosidade. O medalhão que Bela mantinha escondido era seu lembrete constante da mentira que carregava. Um mês se passou. Bela sentiu que estava se afundando lentamente na vida de Piranema. Ela evitou o contato com todos, exceto a velha Cida, que lhe dava as roupas para lavar e vendia mingau na praça central. Cida, uma mulher de pele escura e olhos sábios, tinha um cheiro permanente de carvão e fubá. Microhook. Ela notou que Cida a observava com uma intensidade que ia além da curiosidade. Em uma tarde particularmente quente, o sol castigava Piranema e a poeira avermelhada subia a cada passo. Bela estava no rio, lavando uma pilha de camisas grossas, quando Cida se aproximou. O som da água batendo nas pedras era constante e ritmado. — Você tem medo, Bela? Cida disse, sua voz baixa e calma, enquanto atirava um pedaço de sabão caseiro para a mulher. Seus olhos não olham para o sol, mas para a sombra. Você está escondendo mais do que a miséria. Bela fingiu não ouvir, esfregando um casaco de linho. Eu sou uma viúva, Cida. O que posso esconder além de preocupações? Cida sentou-se na margem do rio. Você chegou com 5. 4 tem seu sangue e a cor da nossa terra. 1 é claro, com olhos de céu. E não chora como os outros. Chora com a melancolia dos grandes palácios. Bela parou de esfregar. A referência aos palácios gelou sua espinha. É meu filho. Eu o encontrei na estrada. Sim, eu sei, respondeu Cida, mexendo na água com um graveto. A estrada do coronel Eurico de Mendonça. Você é a viúva de João. E o coronel a expulsou. Cida olhou para ela e Bela sentiu que todos os seus segredos estavam expostos. O cheiro do sabão em suas mãos tornava-se nauseante. O coronel Eurico perdeu um neto, continuou Cida, os olhos fixos na água que escorria. O que ele não sabe é que a nora dele, a senhora Elisa, teve um segundo bebê, um irmão gêmeo, no mesmo dia. Ela o entregou para uma criada fiel, temendo que o coronel o matasse, por não ser considerado puro herdeiro. Um desses palácios tem muitos segredos. Bela estremeceu. Gêmeos. A coincidência com seus próprios filhos parecia um sinal do destino. Como você sabe disso? Eu tenho parentes que trabalham nas fazendas, Bela. A teia é mais densa do que você pensa. O coronel Agripino não a expulsou apenas por inveja. Ele fez isso porque ele é o capataz dos piores segredos do coronel Eurico. Cida olhou diretamente para Bela, e a mulher sentiu a pressão da verdade. O bebê não era só do barão, era também do coronel Eurico. Ele não queria que o barão soubesse que ele era o avô de um bastardo. A informação atingiu Bela como uma chicotada. O coronel não a subornara apenas para silenciar a história do bebê encontrado, mas para encobrir a origem da criança que ligava seu inimigo, o barão, à sua família. Ela percebeu que o barão era o pai e a senhora Elisa, nora de Eurico, era a mãe. Ele queria encobrir a traição, sussurrou Bela. E o que o coronel queria que você fizesse? Vender a alma? Perguntou Cida, sorrindo tristemente. Bela colocou a mão no medalhão, por dentro do vestido. Ele me ofereceu 8 contos de réis para mentir e sumir. Eu o escondi. O dinheiro está na capela do desamparo. Você escolheu a honra, Bela, disse Cida. Mas a honra, aqui, mata mais rápido que a doença. Seus filhos precisam comer. Bela sentiu a bile subir à garganta. Ela havia mantido a dignidade moral, mas a inanição espreitava seus filhos. Cida se levantou, tirando do avental um pequeno embrulho. Eu não posso levá-los para o sul, disse Bela. Os capangas do coronel já me procuraram. Não vamos para o sul, vamos para a capital, disse Cida. O barão está lá, e a senhora Elisa. Eles vão querer o filho de volta, e o coronel Eurico vai querer a sua vida. Cida entregou o embrulho. Dentro havia um pequeno mapa desenhado em papel de arroz, indicando a rota mais segura para Cuiabá,
a capital da província. O perigo está no caminho. O coronel Agripino foi visto seguindo seu rastro. Ele vai pegá-la antes que você chegue à capital. Sida apontou para o medalhão que Bella havia revelado por um instante. Isso é sua arma. Mas também é sua condenação. Bella olhou para o mapa, sentindo a textura fina do papel. O cheiro de açafrão, usado na tinta, era forte. Ela tinha que seguir em frente, não por riqueza, mas para garantir que Gabriel tivesse uma chance de verdade e para salvar seus próprios filhos da fome. A rota para a capital era longa e perigosa, mas a ideia de confrontar o coronel Eurico com a verdade era a única que a fazia respirar. Com o mapa de papel de arroz nas mãos e a verdade esmagadora de Sida na mente, Bella preparou-se para a última e mais perigosa jornada. O cheiro de açafrão do mapa era um lembrete agridoce do caminho a percorrer. Ela sabia que não estava apenas salvando o bebê Gabriel, mas também expondo a podridão da família Mendonça e do barão. A mentira do coronel Eurico era o alicerce de sua fortuna, e ela estava prestes a derrubá-lo. Deixaram Piranema antes do amanhecer. A névoa pairava sobre o rio e o ar frio trazia o cheiro de peixe e mato fresco. Bella seguiu as rotas indicadas no mapa, trilhas secundárias, raramente usadas, que evitavam as estradas principais patrulhadas. Ela tinha apenas o instinto e a promessa de Sida de que haveria ajuda esperando em Cuiabá. A primeira semana de viagem foi marcada por uma tensão constante. A paisagem era dominada por árvores de casca rugosa e solo pedregoso, diferente da terra vermelha da fazenda. Eles caminhavam em silêncio, apenas o som da respiração ofegante de Bella e o murmúrio dos gêmeos quebrando a quietude. Ela sentia a fome como um buraco que nunca se fechava, mas o medo de ser alcançada por Agripino a impedia de parar. Em um final de tarde, enquanto procuravam um abrigo para a noite, Bella viu algo na trilha que a fez parar o coração. Micro-Hook. Ela sentiu um cheiro de cana-de-açúcar queimada, um aroma que não pertencia àquele trecho da mata. O cheiro, que a lembrava da fazenda Sol Cansado e de sua expulsão, era fraco, mas inconfundível. Rápido, entrem aqui! Ela sussurrou, empurrando as crianças para trás de um denso matagal de guavira. Ela esperou, a respiração suspensa. Logo, o som se confirmou, o trote de cavalos. Não 4, como os tropeiros, mas 2. Eles se aproximaram e Bella se encolheu, apertando Gabriel. Um dos cavaleiros era inconfundivelmente o coronel Agripino, o cunhado cruel que a expulsara. Seu rosto, sob o chapéu de couro, parecia mais duro e mais implacável do que ela se lembrava. O outro era um capanga desconhecido, igualmente sombrio. Eles pararam bem perto do esconderijo. Agripino estava furioso. A vagabunda não pode ter ido tão longe. Ele rosnou, a voz grave e áspera, o som de sua cela de couro rangendo. Onde está essa criança de olhos azuis? O coronel Eurico vai me esfolar se eu voltar de mãos vazias. O cheiro de suor do cavalo era forte e desagradável. O capanga apontou para a lama fresca da trilha. As pegadas são de mulher e crianças pequenas, coronel. Ela está a pé. Deve estar morta de fome. Não há como ela estar longe. Agripino desmontou, batendo a bota pesada no chão seco, o som ecoando no silêncio da mata. Ele estava perto, muito perto. Bella podia sentir o calor de sua presença e o odor de tabaco mofado. Ele se agachou e pegou um pequeno objeto do chão. Era a boneca de pano de Elisa, que havia caído na pressa. — O que é isso? Agripino perguntou, apertando a boneca com força. — Isso é daquela praga dos gêmeos. Ela está por perto. Ele jogou a boneca no chão com nojo. Micro-Hook. Ele notou um arbusto que parecia estranhamente amassado, a apenas 2 passos de distância. Ele começou a caminhar em direção ao matagal. O pânico de Bella era quase um grito. Ela tinha que fazer algo.
Em um ato desesperado, ela se lembrou de uma lição que seu falecido marido, João, lhe havia ensinado sobre o Pantanal. O perigo sempre vem da água, nunca da terra. Ela tirou o único objeto de valor que tinha, o medalhão de Gabriel, e atirou-o com força em direção ao igarapé, que corria a 30 metros dali. O som do metal batendo nas pedras do leito seco do riacho foi alto e estridente. Agripino congelou, voltando-se imediatamente para o som. O que foi isso? Metal? Deve ser ela. Ou o bebê. Deve ter caído na água. Ele não hesitou, correndo em direção ao som, certo de que o bebê e o tesouro estavam lá. O capanga o seguiu. Bela não perdeu tempo. Vamos! Ela sibilou para as crianças. Eles saíram do matagal e correram na direção oposta, o som do coronel Agripino e do capanga vasculhando a margem do igarapé e o ruído da água voltando ao normal, desaparecendo ao longe. A adrenalina de Bela transformou sua exaustão em uma força temporária. Eles correram até a exaustão, até que o cheiro de cana queimada, que lhe havia salvado a vida, não pudesse mais ser sentido. Eles encontraram um esconderijo sob uma enorme paineira. Bela ofegava, sentindo o suor escorrer pelo seu rosto com o cheiro de terra molhada. Ela havia perdido aí o medalhão, a única prova irrefutável da origem de Gabriel, mas havia ganhado tempo. A honra, no final, valia mais que o dinheiro ou o brasão. Ela se aninhou com seus 5 filhos. Gabriel dormia pacificamente, alheio à traição de seu avô e ao perigo que o rodeava. Ela sabia que o coronel voltaria. Ele não desistiria. Ela tinha uma última carta na manga. Cida havia-lhe dado uma pequena carta, escrita em português culto, para entregar na capital. Ela não sabia o conteúdo, mas sabia que era sua única chance. Eles estavam agora a apenas 2 dias de Cuiabá. A próxima ameaça não viria do coronel, mas da própria cidade, onde a verdade de Gabriel poderia ser descoberta, expondo-a ao julgamento da sociedade.